Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui presentes para mais um Atualibes, nosso segundo dessa edição, desse programa que articulamos desde a semana passada com lives, 3 lives semanais, cada uma delas contendo um foco diferenciado, e o foco das segundas-feiras agora é atualizar esse nosso público sobre tudo o que aconteceu de novidade aí na área de saúde, para que ninguém perca nada, não perca nenhuma informação que possa ser preciosa. Recebendo aí já o Jorge Costa, sempre presente. Depois me digam de onde que vocês estão falando. A Vivian Gildes, nossa diretora também. Andréia Lima, nossa aluna, seja bem-vinda. Já estamos aí com 10 pessoas nos primeiros segundos já do nosso vídeo. Agradecendo aí a presença de todo mundo. O pessoal aí que sempre está presente. Angélica Bacaro, não sei se eu estou falando certo. Lúcia Helena, possivelmente falando de São Paulo também. Já estamos aí com 16 pessoas. E o foco, então, é a gente abordar tudo aquilo que aconteceu da segunda-feira passada até esta, né? Eu trouxe aqui compilado de 3 resoluções, legislações que saíram na última semana, que afetam bastante aí o funcionamento de alguns serviços, e é importante que vocês todos estejam muito alinhados a isso. Wanderson, seja bem-vindo de São Paulo. Jorge Costa falando de Teresópolis, no Rio de Janeiro, terra boa. Liliane Dias, seja bem-vinda. Maria de Fátima Santos Reis, bem-vinda também, fala de Miracema. Muito bem. Lúcia Arenque, seja bem-vinda. Vivian, falando do escritório do Ives a 1000 por hora. Estamos aí, né, Vi? Articulando tudo aqui. Vivian Falcone de Moraes, seja bem-vinda. Débora Altieri, nossa avaliadora, bem-vinda. Flávia Moreno, bem-vinda. Andréia, oi. Ana Cláudia Mondelese, bem-vinda, da nossa gerência. Liliane Dias, Araçatuba. Luciarenque falando de São Paulo. Já estamos aí com 20 e tantas pessoas, quase 30. Muito bom, muito bom. Bom, então, as lives, como a gente já falou, quem não esteve aqui semana passada, as lives agora acontecem 3 vezes por semana. Segunda-feira, o foco sempre vai ser abordar conteúdos que foram interessantes da semana anterior, tá? Na quarta-feira, a gente sempre responde uma pergunta, inclusive as perguntinhas que vocês jogarem aqui hoje, elas são tabuladas e a gente sempre escolhe uma pergunta para dar a resposta. A semana passada, a pergunta foi relacionada à segurança em hemotransfusão. Então, eu tabulei aqui alguns pontos de risco para a gente discutir durante a live. Foi muito bacana, muita gente participando, muita gente anotando. E eu, em geral, vou sempre escolher algumas perguntinhas relacionadas a assuntos que a gente não discute muito, tá? Para que justamente a gente coloque esses temas em pauta. Cláudia Amara, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Flávio Moreno, fala do Rio. Adriana Quintanilha, Belém, bem longe, que legal. Quem mais temos aqui? Lúcia França, que bom que está aqui mais uma vez. Já passamos aí das 30 pessoas, muito bom. Então, falando, segunda-feira, atualização das informações da semana anterior. Quarta-feira, perguntas e respostas. Então, eu pego uma perguntinha que vocês jogaram aqui ou em outras fontes aqui do nosso Facebook, tabulo e a gente discute esse conteúdo na quarta-feira. E quinta-feira é mais ou menos um mix entre o que a gente já fazia anteriormente nas lives. Então, ou a gente vai discutir um assunto pré-estabelecido, por exemplo, vamos falar de gerenciamento de riscos em neonatologia, faz de conta. Ou a gente vai fazer uma entrevista, só que nas quintas-feiras sempre esse Facebook Live vai acontecer dentro do grupo Geração de Excelência, tá? Eu vou pedir depois para a Vivian colocar aqui o link do nosso grupo Geração de Excelência, que é muito fácil. Quem não entrou, basta pedir para entrar, daqui a pouquinho a gente aprova todo mundo, tá? É um grupo que já tem aí mais de 18 mil pessoas, 18 mil profissionais super engajados em temas de segurança do paciente, acreditação e tudo isso que a gente não para de falar o tempo todo. Chegando aí bastante gente, Aline, João Reinaldo de Araruama, Rio de Janeiro, bastante gente do Rio hoje. Cristiane Moreno Crescente, boa noite. Aline Santos, boa noite. Juliana Vitoni, boa noite. Muito bem, já estamos aí com 30 e tantas pessoas. Juliana falando de Vinhedo. Então vamos lá. Chega de blá blá blá, vamos ao que interessa. Eu tabulei aqui para vocês 3 legislações importantes que a gente teve liberadas aí nessa semana. Legislações pesadas que cutucam algumas pessoas e algumas sociedades,
Começando então sobre o CFF, o Conselho Federal de Farmácia, que liberou uma RDC sobre a atuação dos farmacêuticos em serviços de vacinação. Então, mesmo que o CFM tenha se posicionado contra a realização de vacinação fora das clínicas, fora dos contextos de maior gerenciamento desse paciente, a gente teve aí a liberação pela Anvisa e agora a validação pelo CFF dessa prática que é o farmacêutico estar aplicando vacinas em farmácias e drogarias, tá? Favorável ou não, vamos deixar isso para lá, a gente não entra nessa questão política da coisa, a gente tem que manter segurança, né? Segurança o tempo todo, garantir que esse paciente que vai ser vacinado fora das clínicas, fora dos hospitais, ele esteja seguro. E para isso, então, o CFF lançou essa semana a RDC 197 aliás, ele validou a RDC 197 de 2017 da Anvisa, que falava da autorização e itens de funcionamento de serviços de vacinação. Então, ele liberou essa resolução essa semana para que o farmacêutico possa atuar em vacinação em drogarias. E para isso ele estabelece 2 critérios. Ou o farmacêutico tem que ter a experiência de 1 ano atuando em vacinação, o que eu acho bem difícil, uma vez que já não era algo autorizado, ou esse farmacêutico vai ter que passar por uma atualização, um curso à parte, que tem a validação do CFF, Conselho Federal de Farmácia, e validação do MEC, para que ele, então, se capacite, inclusive em cuidados de suporte à vida, que nem todo farmacêutico tem essa expertise atualizada. E, então, ele, sendo capacitado, ele poderá aplicar essas vacinas nas farmácias. Então, estejam atentos. A gente teve aí um evento adverso bem sério na semana passada, o caso de um profissional que aplicava vacinas que, na verdade, não eram vacinas, era um produto inerte, em pacientes e, obviamente, isso aí vai ter suas consequências jurídicas bem específicas. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado e garantir que apenas profissionais bem capacitados estejam articulando essas práticas de vacinação, ok? Então essa foi a bomba, comecei já com uma bomba bem quente para vocês se manterem atualizados. Tem gente mandando carinha assustada, quem tá assustado aí coloca as carinhas aqui que a gente adora. A próxima resolução é uma resolução do CFM. Então temos aqui hoje uma resolução do CFF, que eu acabei de falar, uma resolução do COFEM e uma resolução do CFM. Os grandes conselhos aí articulando suas práticas, tá? Então o que o CFM implementou essa semana, trazendo aí as boas-vindas para a Maísa, para o Flávio Carvalho, Giovana, Mariana, Vanessa, um monte de gente chegando aí, que legal. Passamos já das 50 pessoas. Pelo jeito, todo mundo se interessou aí na vacinação, hein? Então, o que o CFM estabeleceu para essa semana? Ele liberou a RDC, que eu vou falar o número para vocês, 2178, tá? É uma resolução do CFM, não é RDC, desculpa, é uma resolução 2178, onde ele estabelece algumas diretrizes para a aprovação de aplicativos que hoje são usados em serviços de home care. Então, não sei se temos aí alguém que trabalha com home care, mas temos avaliadores aí que avaliam serviços de home care, então estejam atualizadíssimos quanto a essa prática. Os aplicativos hoje, os softwares que são utilizados para gerenciamento das informações clínicas desse paciente de home care, hoje estão ao Deus dará, né? Como essas informações são produzidas na casa dos pacientes, muitas vezes o próprio home care cria um aplicativo próprio para gerenciar essas informações. Só que temos que ter o cuidado de que essas informações são informações clínicas, confidenciais, tem toda a questão da proteção, né, da guarda. Então, o CFM lançou essa resolução que estabelece várias diretrizes de arquivamento das informações clínicas e do prontuário desse paciente, tá? Daqui a pouquinho eu vou atualizar lá no grupo de avaliadores, viu, Cláudia? Não se assuste. Os e são 3 coisas principais que essa resolução fala. Então, a questão do arquivamento das informações clínicas do prontuário, a questão de validar que os especialistas que atuam nesses home cares realmente sejam validados como especialistas, tá? E aí existe toda uma regra que essa resolução implementou, né, para garantir a segurança desse paciente, e também algumas práticas de engajamento do diretor técnico no home care, tá? Então, o CFM aí abrindo bastante
informação e tópicos de discussão sobre serviços de home care, tá? Então, bastante coisas aí que a gente pode articular. Já o COFEM liberou, então, vou colocar aqui até a resolução, abrir para vocês, porque eu vou falar bastante dela, tá? Ela é, eu diria que é a principal aqui da semana, a resolução COFEM 569 de 2018. Anotem aí, resolução COFEM 569 de 2018. Quem quiser achar ela rapidinho, vai lá no site do IBS e encontra essa resolução que a gente publicou, se eu não me engano foi ontem. Essa resolução estabelece práticas, atividades do enfermeiro e do técnico de enfermagem em quimioterapia, tá? Lembrando que a RDC, a grande legislação mãe de quimioterapia, já foi lançada, nossa, há mais de 15 anos, muito mais. Ela é de 2006, se eu não me engano. Bom, RDC 204. E a gente precisa, então, agora articular tudo isso que o COFEM estabeleceu como atividade do enfermeiro e como atividade separada do técnico para que a gente reajuste tudo isso nas nossas organizações. Hoje a gente tem um mix, né? Então tem instituições que liberam a atuação do técnico um pouco mais do que outras. Então, em várias instituições, por exemplo, não existe técnico de enfermagem na quimioterapia, só existe enfermeiro, acreditem. Pela questão da segurança, do gerenciamento de medicação de alto risco, que é o quimioterápico. Outras, claro, têm o técnico de enfermagem e são permitidas, claro, mas existe agora essa resolução que baseia as práticas de cada um. Então, vou começar a falar aqui um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, existem algumas práticas específicas sobre a necessidade de garantir a qualidade da assistência, né? Então, as práticas de gestão da qualidade aí têm que ser implementadas nessa questão. O que mais aqui? Aí ele fala das competências privativas do enfermeiro, tá? Então, avaliar, planejar todas as atividades de enfermagem. Então, como já é prática do enfermeiro, o enfermeiro é quem planeja tudo isso, dimensiona as pessoas, os técnicos, as práticas de segurança, tudo isso tem que ser formalizado pelo enfermeiro, independente agora se a instituição onde ele trabalha tem ou não certificação de qualidade, tá? Então, cada vez mais agora o próprio COFEM vai puxar questões de qualidade. A gente já vem aí num movimento em que o COFEM se posiciona quanto a isso, né? Selos aí de gestão de enfermagem. E agora, na quimioterapia, ele estabelece que essas práticas de qualidade têm que ser sistematizadas. Ele fala da elaboração de protocolos terapêuticos de enfermagem, então protocolos tanto de prevenção quanto de tratamento. Então, são funções da enfermeira, do enfermeiro que atua na quimioterapia. Tá? Então, já não é querer ou não querer, agora é protocolar. Esses protocolos precisam existir. Por exemplo, o protocolo de prevenção de neutropenia, o protocolo de prevenção de infecção de catéter periférico. Claro que não é a enfermagem sozinha que vai estabelecer isso, né? Sempre com a equipe multidisciplinar, mas esses protocolos agora têm que estar disponibilizados obrigatoriamente, tá? Independente de certificação. Agradeço muito aí, pacientes mais seguros. Realizar consulta de enfermagem, a gente sabe que é o SAI, né? Muitas vezes ele, principalmente no interiorzão do país, ele não é feito de forma sistemática para pacientes em quimioterapia. Alguns justificam que o paciente não é internado e não precisa. Isso cai por terra, graças a Deus. Então, todo paciente de quimioterapia, ele tem que passar pela lógica da SAI, né? A elaboração aí do histórico, todo o planejamento assistencial desse cuidado, tá bom? Então, a SAI passa a ser obrigatória para pacientes em quimioterapia. Só tô vendo um monte de coração, tem muita gente de onco aí hoje, tô muito feliz também. Meu coração, minha formação inicial é em oncologia, não sei se vocês sabem, então eu também estou muito feliz com tudo isso. Bom, aqui começa a grande briga aqui que vai dar com o CFF, que eu já estou com a premonição. Preparar e ministrar quimioterápico antineoplásico. Bom, CFF tem lá as diretrizes de que a preparação do quimioterápico é função do farmacêutico, e agora vem, mais uma vez, o COFEM aqui estabelece que o enfermeiro pode preparar a quimioterapia. Não vou entrar em discussões jurídicas, mas eu acho que cada um na sua expertise, né? O enfermeiro tem a expertise da administração, o farmacêutico tem a expertise da preparação e juntos eles agregam valor um ao outro, tá? Sempre foi assim que funcionou e funciona nas melhores instituições, ok?
Que mais aqui? Promover o acesso venoso totalmente implantável. Claro que a gente sabe que o enfermeiro também não decide isso sozinho. Muitas vezes ele indica isso junto ao médico e aí a gente sabe que tem todas as questões de aprovação de convênio, de aprovação da PAC, do SUS e etc. Mas a decisão, né, a informação de que, doutor, este paciente está precisando de um catéter venoso totalmente ou parcialmente implantável, é uma decisão que tem que partir do enfermeiro. E aí o mais legal é que, claro que o COFEM não fala isso, mas eu tô falando aqui, se a instituição tiver um protocolo de avaliação da rede venosa desse paciente, um protocolo, por exemplo, de extravasamento, de prevenção de extravasamento, é aqui que o enfermeiro se baseia para ter essa conduta. Doutor, segundo os critérios XYZ, a gente tem a indicação de que esse paciente precisa colocar um porta-carte, por exemplo, tá bom? Vanessa colocando aqui, amei reconhecimento do enfermeiro. A Cláudia, fui tratada numa instituição que a Alexia já trabalhou, olha que legal. E eles já realizam essas práticas e me senti super segura. Obrigada, Cláudia. Já sei de onde você está falando, muito bem. Participar de programas de garantia da qualidade do serviço de quimioterapia antineoplásica. Olha que bacana. Então, seja uma certificação ONA, uma certificação AXA Internacional, seja uma certificação ISO, o COFEM ele não estabelece metodologia, mas ele estabelece que essas práticas de gestão da qualidade, certificação, garantia da qualidade são práticas bastante interessantes e orientativas para o enfermeiro. Todos ganham, né? Formalizar e atualizar manuais técnicos operacionais, então os POPs, procedimentos técnicos operacionais, manuais da qualidade, manual assistencial, chame como quiser, eles precisam estar formalizados para as práticas de oncologia para o enfermeiro, ok? Isso já existia em algumas organizações, mas a gente sabe que nem todo mundo formalizou tudo. Participar da definição da política de recursos humanos, bacana, porque a gente sabe que o dimensionamento, contratação, seleção, treinamento dessas pessoas vai acabar sendo parte, né, do dia a dia do enfermeiro, então essa relação é muito sadia. Formular e implantar manuais educativos aos pacientes e familiares, olha que legal, né? Então o COFEM sistematizando isso de uma forma legal, algo que várias organizações já fazem, ainda bem, entendendo que o paciente oncológico é um paciente que ele fica ali junto com a organização de saúde por um longo tempo, muitas vezes meses, muitas vezes anos, e ele precisa de orientações sistemáticas, formalizadas, ele precisa ter onde buscar informações caso ele precise. Isso é muito importante. Então, a gente não pensa em orientação para a alta definitiva desse paciente. A gente pensa em orientações para a alta fragmentada, porque ele tem alta hoje, mas daqui 15 dias esse paciente volta, daqui 21 dias esse paciente volta, ele volta num atendimento de emergência e assim por diante, tá? Então, orientações sistemáticas são muitíssimo importantes para o enfermeiro em oncologia. Aí ele fala aqui também manter a atualização técnica e científica sobre biossegurança, interessantíssimo. Participar da elaboração de protocolos institucionais, não só os de prevenção e tratamento da enfermagem, como eu disse anteriormente, mas institucionais como um todo, e cumprir e fazer as normas e legislações pertinentes à sua área de atuação. Então, não só a legislação específica de oncologia, mas legislações relacionadas a conselho de classe, a saúde em geral, são parte formal da atuação do enfermeiro, ok? E aí ele coloca também as competências do técnico de enfermagem, que agora ficam um pouco mais sistematizadas e a gente consegue articular aí os limites entre cada um e até, como avaliadores, exigir essa limitação muitas vezes em questões de segurança, né? A gente sabe que existem alguns procedimentos mais críticos em oncologia. Vou dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, infusão intratecal, que quem faz é o médico, infusão intraperitoneal, intrahepática. A gente tem várias vias de infusão muitíssimo específicas em oncologia que a gente não usa no dia a dia de saúde, digamos assim. A não ser em cuidados paliativos, por exemplo, hipodermóclise. Então, a gente precisa efetivamente assegurar que o técnico de enfermagem ele tem uma atuação, por exemplo, em administração de algumas vias até certo limite. Por exemplo, medicações tipo Depó, que é um comprimidinho
que a gente injeta na barriga do paciente, não sei se todo mundo conhece. Tem algumas instituições que permitem que o técnico administre isso, outras é só o enfermeiro. Então, são essas limitações que muitas vezes a gente tem que pensar e estabelecer medidas de segurança, ok? Então, o que o COFEM fala aqui nessa resolução sobre a atuação do técnico de enfermagem? Então, ele fala, executar ações de enfermagem, né, de maneira geral, aos pacientes oncológicos, sempre sob supervisão do enfermeiro. Então, é o enfermeiro que vai decidir o que esse técnico faz, sempre alinhado à SAI. Lembram que a SAI agora é mandatória, importante. Conhecer e cumprir os protocolos terapêuticos de enfermagem. Então, o enfermeiro define aqueles protocolos, o técnico cumpre. Participar de programas de garantia da qualidade, que o enfermeiro, junto com a equipe multi, desenhou e articulou, e o técnico tem que cumprir. Participar da integração da equipe multiprofissional, então sempre que tivermos aí práticas multiprofissionais, como visitas, rounds, discussões, o técnico precisa participar ainda mais. Registrar informações acerca da assistência de enfermagem, né? Então as anotações de prontuário e tudo mais, checagens de medicação, sinais vitais. Manter a atualização técnica e científica sobre biossegurança individual, coletiva e ambiental, assim como o enfermeiro. Participar de programas de educação de pacientes e familiares, entendendo que o técnico é quem está ali do lado desse paciente muito mais do que o enfermeiro, muitas vezes. Então, ele tem também que ter já sistematizado que tipo de orientações ele vai dar para cada tipo de paciente. Pode ser que para o paciente com câncer coloretal, ele ajude ali em algumas orientações básicas. Pode ser que o paciente que precise ali de um curativo específico, ele tenha outro tipo de orientação, então é o enfermeiro que vai desenhar essas orientações que o técnico vai fornecer, ok? E cumprir normas, regulamentos da sua atuação. Então, para o técnico, apesar de estar aqui estruturado, eu esperava um pouco mais de limitações. Essas limitações não ficaram muito claras, a meu ver, mas parte-se do pressuposto de que esse programa de garantia da qualidade que agora está sendo exigido, é nele que a gente possa se basear para mas para justamente orientar que as organizações estabeleçam esses limites entre o que o enfermeiro faz e entre o que o técnico faz, tá? Eu vejo vários gaps de segurança nesse quesito, e só quem já passou por eventos adversos relacionados sabe o quanto o papel do enfermeiro é essencial em estar o tempo todo olhando o que esse técnico de enfermagem está fazendo, em estar orientando muito bem, porque muitas vezes ele executa algumas práticas que não são da sua alçada, tá? Minha percepção, não sei se vocês concordam ou discordam, a ideia é justamente a gente discutir isso aqui, tá bom? Mas então, depois eu vou colocar aqui, depois que eu terminar, eu coloco os links dessas notícias que saíram no site do IBS, tá? Para vocês olharem e se atualizarem com mais intensidade. Mas a ideia era justamente trazer essas novidades do CFM, do CFF, do COFEM, para vocês se manterem atualizados. Falamos aí de home care, falamos de oncologia e falamos de vacinação. Muita coisa legal para vocês estarem atualizadíssimos, ok? Não sei se alguém fez alguma pergunta, eu falei tanto que eu não consegui acompanhar. Tô vendo que tem gente chegando, Bianca de Passo Fundo, Nayara marcando aqui a Fernanda. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês que atuam nessas áreas, vacinação, home care e oncologia, tá? Para que eles fiquem atualizados também. Se você atua numa instituição que trabalha com gestão da qualidade, certificação ou afins, também não esqueça de mandar esse vídeo ou marcar as pessoas para que eles se mantenham atualizados frente a tudo isso que a gente contou aqui, tá? Bastante novidades, são novidades de conselhos de classe e então a gente tem que estar sempre realmente muito atualizado, entendendo que os conselhos fiscalizam as organizações para saber se daqui a pouquinho essas resoluções foram implementadas ou não, tá? Então não se esqueçam da questão legal da gente cumprir todas essas diretrizes. Pela nova resolução, os técnicos continuam ou não podendo administrar quimioterápicos? A Aline pergunta. Então, Aline, a frase é a seguinte: para o técnico, tá? Executar ações de enfermagem a pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico sob a supervisão e prescrição do enfermeiro. Então, assim, eu acho que tudo que é genérico demais dá brechas para a gente entender como a gente quer, né? Então,
por um lado, é bom a gente ter toda essa sistematização, mas, por outro lado, fica um pouco aberto demais. Então, pode ser que uma instituição entenda que executar ações de enfermagem signifique que ele continua administrando. Então, não é ainda dessa vez que a gente vai conseguir fazer essa limitação, tá? Ainda está bastante aberto essa questão. Que mais aqui? Concordo, o enfermeiro vem cada vez mais mostrando seu diferencial na assistência segura. A Maísa fala, com certeza, Maísa, o enfermeiro continua aqui levantando a bandeirinha, essencial aí para qualquer tipo de organização que queira segurança. Na verdade, todos os profissionais de saúde, né? Não tem nem como. Lúcia Helena, muito bom. Jorge Costa compartilhando. O que mais aqui? João Reinaldo, CFF já aprovou e estabeleceu regras para a atuação do farmacêutico nos serviços de imunização. Já houve publicação da resolução, eles ainda não efetivaram a data em que ela vai estar publicada, tá, João? Eu vou colocar depois aqui para vocês o link do site do IBS, onde a gente publicou exatamente essa notícia. Aí vocês acessam lá para vocês verem até onde a gente tem essa informação, tá? Mas a data efetiva em que isso começa a ser exigido, eu acho que nem eles têm, porque eles ainda vão ter que criar esses cursos, né, junto às universidades, faculdades, etc., treinar esses farmacêuticos. Então, eu imagino que seja uma questão aí de pelo menos alguns meses, né, para que isso efetivamente esteja valendo e sendo cobrado. Mas, teoricamente, então, a gente sabe que a questão da vacinação em drogarias ainda está bastante incerta, uma vez que esse farmacêutico ainda não está preparadíssimo aí para essa administração, tá? A não ser que, no caso, né, o profissional de enfermagem seja um profissional aí adquirido por essas drogarias e farmácias, porque o profissional de enfermagem, pela sua própria atuação, ele já pode aplicar vacina. Liliane, ainda há resistência na implantação do SAI por parte de alguns profissionais, mas é um grande ganho na qualidade e segurança do paciente. Com certeza, não é burocracia, tá? SAI não deve ser encarado como burocracia. SAI é apenas uma sistematização, ele só define o que você não pode esquecer de prover de informação sobre o seu paciente, tá? E aí comunicar os outros profissionais. O que a gente não pode ter é um SAI que é só da enfermagem, né? O SAI tem informações riquíssimas que precisam ser usadas pelos farmacêuticos, pelos médicos, pelos nutricionistas e afins, ok? A Cláudia falou que já é um bom começo para normatização. É isso aí. Então, gente, ó, estejam atualizados, seja qual for o tipo de organização em que você trabalha. Pode ser que você tenha algum desses perfis de serviços atuantes dentro da sua organização e é sempre bom estar aí atualizado quanto às novidades, tá? Espero que vocês tenham mais uma vez gostado. Eu finalizando aqui, eu vou colocar os links para vocês acessarem essas notícias que a gente já divulgou no site do IBS e vocês se aprofundam um pouco mais, principalmente nessa de enfermagem que talvez seja mais cheia de melindres e que a gente tem que implementar rápido porque grande parte dos hospitais tem oncologia, tá bom? Então, mais uma vez agradeço aí a presença de vocês e espero vocês agora na quarta-feira, 21 horas, aqui na página do IBS, tá bom? Pra gente discutir uma pergunta, uma dúvida. Não esqueçam de deixar as perguntinhas de vocês aqui também, que depois eu dou uma filtrada, dou uma olhada e vou coletar uma delas pra gente discutir na quarta-feira, tá bom? Só respondendo a última aqui, se o técnico de enfermagem aplicar a vacina na farmácia, vai estar sob a supervisão do farmacêutico e não do enfermeiro. Como proceder? Eu ainda não sei. É tanta novidade que eu acho que nem eles sabem muito bem o que vai acontecer. O meu grande receio são os eventos adversos que vão ocorrer. A gente já sabe, eles são previsíveis. A gente tem aí percentuais de reações adversas que acontecem com essas vacinas. E o meu grande receio, mesmo sendo farmacêutica que sou, detalhe, é a falta de provisão de uma assistência adequada quando esse paciente tiver um edema de glote, uma parada, um desmaio, alguma coisa mais séria nessas drogarias. Tá? Então, assim, eu não sou ainda totalmente favorável à vacinação nesse tipo de estabelecimento, mas a gente sabe que a Anvisa aprovou e a gente só tem que aceitar e vamos que vamos, mas eu ainda acho bastante complicado, porque hoje, numa clínica de imunização, por exemplo, a gente exige um monte de coisas que na farmácia hoje a gente não está exigindo. Então, por exemplo, a questão de referenciamento desse paciente, qual a ambulância que está ali ok para caso esse paciente passe mal e tenha que ser referenciado para um hospital de maior
né, capacidade resolutiva do que uma clínica. Então, tem algumas coisinhas que eu ainda fico um pouco receosa sobre se a drogaria vai estar preparada ou não. Vamos ver cenas dos próximos capítulos e a gente vai discutindo aqui, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez e a gente se vê quarta-feira aqui de novo, 21 horas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.